pouco transparente, né? Um problema não só de processo, mas de governança e compliance. Foi isso que me levou a estar, né, desenvolvendo a solução e endereçando essa lacuna aí no mercado. O Ricardo vai falar um pouco aqui do contexto da Prysmian, né, para vocês entenderem melhor, né, o racional da implementação e o que era o desafio que ele precisava endereçar. Então, nós temos um spend aqui de mais de 50 milhões de reais, né, por ano aqui no Brasil para fretes, né? Mais de 20 milhões para fretes internacionais. E o que a gente buscava era uma ferramenta específica para otimizar as cotações, tanto cotações spot e principalmente os bids. Porque normalmente esse processo dos bids, vocês devem conhecer, ele toma muito tempo, né, do comprador, do gerente. Então a gente precisava de algo que fosse rápido e que permitisse uma análise, né, rápida de vários cenários, né? Então por isso que a gente acabou optando e indo aí com a Cargo Sapiens. Perfeito. E aí, como o Ricardo está falando, né, é um escopo bem abrangente, né? Ele entra ali no frete nacional, internacional, aéreo, marítimo, né, rodoviário, multimodal, FTL, LTL, FCL, LCL, aéreo. Né? A Prysmian tem toda essa diversidade aí de modais e precisava também algo que endereçasse o escopo Latam. Né? E aí o que eu acho que é mais relevante aqui de salientar, né, a Cargo Sapiens é a única empresa na América Latina que consegue endereçar esse escopo aqui, ó, essa problemática, né, que a Prysmian está endereçando com a gente. Os principais objetivos dos nossos clientes ao implementar essa solução, né, basicamente a proposta de valor são 3 pilares. Primeiro, compliance, né, como eu disse aí, é uma categoria de compra que é muito analógica, né, planilha, PDF, e-mail, né, pouquíssimo transparente, e é uma categoria de compra sensível, né, do ponto de vista de governança e compliance. Tem muito assédio de fornecedor, tem muita corrupção. A gente costuma brincar que no modo analógico é basicamente uma caixa preta. A auditoria da companhia não consegue entender exatamente o que se passa ali. Tem também um viés muito grande de otimização de processo, que a gente vai entrar um pouco mais no detalhe para vocês entenderem o ganho de eficiência, e também redução de custo. Mas, Ricardo, fala para a turma, no caso da Prysmian, né, obviamente que esses 3 pilares têm muito valor, mas o que você diria se você fosse colocar em ordem de prioridade? Né, o que foi o motivador número 1 ali, 2, 3 ali, para vocês avançarem com isso? Bem, sempre custo, né, tá em primeiro plano, porque é importante para nós conseguir avaliar e manter o custo sob controle. E como a questão dos fretes é muito pulverizado, você precisa de algo automático para fazer isso. É impossível para o comprador, o tempo todo, trabalhando com Excel, conseguir manejar isso bem. Então a ideia aqui era otimizar o processo e tornar o mais impessoal possível, né? Então nasce a solicitação na área, vem para nós de forma automática, o comprador cota para aquilo que é spot, o que é bid já endereça, ou seja, também visando muito aqui, uma segunda perna importante para nós é a parte de compliance, né? Para poder ter tudo registrado, o que cada comprador fez, cada atividade, cada escolha de fornecedor tem que ter um motivo. Então acho que é otimizar, lógico, redução de custo, né, que vai trazer, e essa parte de compliance é importante para nós e deixar o processo bem pessoal. Legal, Ricardo. Bom, falando um pouco da transformação que a implementação do Cargo Sapiens promoveu na Prysmian, tá? Para que vocês possam entender um pouco melhor. Mas basicamente, previamente ao Cargo Sapiens, a Prysmian trabalhava com um pool limitado de fornecedores, de transportadoras. Por quê? Qual que é a principal implicação do processo de cotação analógico manual? Como toma muito tempo para você equalizar as ofertas, pegar, né, as propostas em PDF, né, pegar as planilhas, se for um bid, compilar, sanitizar, colocar fórmula. Como toma um tempo tremendo, as empresas acabam engajando um número de provedores logísticos muito pequeno, muito limitado, diante do que são as opções de provedores logísticos qualificados, que têm condições de atender o SLA da companhia. Porém, perceba que ao digitalizar esse processo, isso deixa de ser um gargalo, né? Com o sistema você vai basicamente equalizar cotações spot e bid em um clique. Tá? É um ambiente restrito, não é um marketplace, não abre para todo o mercado. Empresas, né, do tamanho de uma Prysmian não vão trabalhar com qualquer transportadora. Tem que ser
transportador homologado, tem condições de atender o SLA da companhia, porém, ao digitalizar, a Prysmian conseguiu ampliar bastante esse leque, sem abrir mão da qualidade de serviço, sem abrir mão da homologação e destravar resultado muito relevante. Vai ser falado um pouco mais de detalhe nos próximos slides, tá? Em relação à cotação spot, de 30 a 45 minutos, que o comprador levava em média para equalizar as propostas, para 1 a 5 minutos. Tá? Basicamente, equalização, um clique, aí você tem uma tela que você consegue filtrar, colocar parâmetros para tomar decisão. Os bids, semanas ou meses, né, para fazer o processo de bid. No Cargo Sapiens, basicamente, você equaliza com um clique, e aí você tem lá todas as projeções de spend, TCO, comparativo com o seu contrato atual, baseline, se você tem provisão de budget, você consegue comparar, né, como que o TCO, né, desse bid compara com o que você estava provisionando. Então é uma experiência muito mais simples, tá? Bids via Excel, com visibilidade limitada da matriz completa de custos e sem alocação ótima para bids via Cortex, que é o nosso algoritmo com inteligência artificial que é capaz de fazer milhares ou até milhões de cálculos, a depender do tamanho do seu bid, para te dar, né, as projeções e também a alocação ótima, quando seu volume é tão grande que você precisa olhar não só para a questão do custo, mas também para a capacidade de atendimento. E, obviamente, dá para colocar restrições qualitativas também para a equalização desse bid, levando em conta premissas que respeitem também a sua visão operacional, tá? E saiu de um processo de falta de transparência, né, muito analógico, muito documento, Excel, planilha, que a auditoria não consegue, né, chegar no nível de detalhe ali para entender, e foi para um processo totalmente transparente, com total auditabilidade. Então, resumindo, pessoal, isso aqui é o que a Prysmian destravou com a implementação. O Ricardo vai dar um overview aí do projeto, os principais highlights. Nós iniciamos com a Cargo Sapiens, foi em maio, finalzinho de maio, né? Então já faz pouco tempo. Em pouco tempo a gente ampliou aí o número de cotações, porque é aquilo que eu mencionei, a facilidade é que o próprio requisitante posta ali o que ele precisa e já cai para o comprador que já starta o pool de fornecedores. Então salta o número de spot, ele agiliza. Né? Equalização, vários cenários, nós podemos ali ir olhando os cenários e fazendo equalização. Padronização, porque o objetivo era deixar de utilizar o e-mail para fazer solicitação, né, e usar a ferramenta. Isso a gente está conseguindo implementar. Principalmente ampliação do pool. A ideia é que abrir mais oportunidade para os fornecedores. Então existe todo um processo nosso de cadastro, mas também o pessoal da Cargo Sapiens ajuda, cadastra, coloca da plataforma, e caso o transportista ou a empresa em si tenha alguma dúvida, pode ter esse apoio deles. Isso é importante para tirar um pouco do workload do comprador, né? E também essa possibilidade de fazer para a América Latina, né? Que era algo que a gente tá fazendo com eles e está funcionando bem. Tem inclusive até um webinar que nós fizemos que deu um resultado aí bastante positivo para explicar para os fornecedores, porque tem muita dúvida na parte de frete, e aí como fazer, como cotar, isso foi positivo. Perfeito, Ricardo. Bom, falando um pouco aqui da timeline do projeto, né, a Prysmian assinou com a gente dia 28/4. Isso aqui só para vocês entenderem um pouco o quão plug and play, o quão simples é implementar esse negócio, tá? Porque quando fala em sistema, o pessoal geralmente fala, putz, um projeto, vou ter que envolver minha TI, eu já estou com várias iniciativas aqui, esse negócio vai dar um trabalho tremendo, eu não consigo movimentar isso agora. Pessoal, não tem nada a ver com isso. O negócio realmente é super simples, não precisa integrar com nada, é plug and play. Vocês vão pegar um processo que está no e-mail, na planilha, e vão levar para a nuvem, para uma solução web. E esse case da Prysmian, né, dada a complexidade, o tamanho da empresa, a abrangência do escopo, vocês vão ver o quão simples de fato foi implementar. Então assinamos no dia 28/4, em mais ou menos 2 semanas, né, Ricardo? Go live. Como é que foi o processo? Cara, definiu qual que é o pool de fornecedores que ele vai operar, né, as empresas que ele já operava, né, e aí ele também falou, vamos ampliar um pouco esse leque aqui para o processo ficar mais robusto. A Cargo Sapiens compartilhou dados de vendor list, né, qualificado ali, que tem potencial para destravar valor no negócio. Ele validou
Os fornecedores foram notificados por e-mail que a partir da data do dia 14, todo o processo de sourcing de frete nacional e internacional da Prysmian ia virar para o Cargo Sapiens. Eles respondem esses e-mails confirmando quais são os usuários que eles vão querer, né, operar, porque eles também têm usuário dentro da plataforma. Dia 14, go live. No dia 15, já a primeira cotação spot dentro da plataforma, ou seja, já virou a chave toda, né, no D1 ali. No dia 13, já abriram o primeiro bid. No dia 13 de julho, tá? Nós estamos falando aqui um horizonte super curto, tá vendo, pessoal? Em menos de 2 meses, a Prysmian já tinha obtido payback e ROI, retorno sobre investimento do projeto. Fala um pouco, Ricardo, do resultado aí. Quando você amplia o rol de fornecedores nessa voz de transporte, naturalmente você acaba tendo ali, né, uma maior competitividade por parte deles e às vezes algum fornecedor que não estava participando mais ativamente começa a participar e a gente vai tendo uma redução, né, vai tendo eficiência na questão do frete, né? Sempre lembrando que os fornecedores que participam têm que ser homologados, né? Tem todo o nosso processo de homologação, mas a gente amplia, tem mais cotações spot e isso faz com que a gente tenha um retorno aí do investimento, né, que foi feito, que realmente está acontecendo. Então, pessoal, só para vocês verem, né, o impacto de digitalizar a cotação de frete, né? Imagina um projeto que em menos de 2 meses você tem o payback e já destravou um ROI de 11x, 11 vezes, né, o investimento, né? A Prysmian, até o final do ano, esse ROI aqui certamente vai dilatar bastante. A gente tem N cases de sucesso, né, que seguem o mesmo caminho. Então eu digo que esse projeto hoje, né, se você está cotando frete analógico, por e-mail, Excel, né, esse processo padrão do mercado, você tem uma oportunidade aqui, um quick win, né? É um negócio super simples que você consegue desenvolver esse case de sucesso e destravar resultados similares aí à Prysmian. E isso, pessoal, já é uma realidade, né, em várias empresas. Então aqui eu estou mostrando alguns dos nossos clientes, empresas que também, como a Prysmian, desenvolveram cases de sucesso, né, eliminando um gap de compliance, otimizando bastante o processo, liberando tempo do comprador, da compradora, para focar no que realmente importa, né. O que motivou a gente a desenvolver isso é a visão de que é absurdo que em pleno século XXI, com toda a transformação digital, toda a tecnologia que tem no mercado, né, o comprador, a compradora de frete, supply chain, logística, Comex, ainda tem que ficar perdendo tempo, né, com processo analógico, arcaico, Excel, e-mail, etc. Então eu fico à disposição, né, para apresentar para vocês, agendar uma reunião com o nosso time para apresentar para vocês como que você também consegue desenvolver um case de sucesso dentro da sua companhia. Tá? Inclusive, né, os primeiros 20 aí que biparem esse QR Code e agendarem uma reunião com a gente, vão ganhar também um brindezinho, uma almofada de pescoço da Cargo Sapiens. Pessoal, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de vocês, eu fico à disposição. Obrigado, Davi. Inclusive, se tiverem perguntas, né, Exato, Davi. estou à disposição para responder também. Quem tiver perguntas, pessoal, levante a mão, por favor, né, que a gente leva o microfone. Já temos uma pergunta ali, mais uma aqui. Pode fazer aqui, daqui a pouco a gente leva ali. Peraí, deixa eu só colocar o... Deixa eu só botar o fone, se tu puder também. Só checa se está ligado. Como é que liga aqui aí? o... Peraí, só um segundo. Aperta esse botão aqui. Vermelho. Só um segundo que ele tá ligado. Ah, ligou aqui. Agora foi, acho que você me ouve e aí vai ouvir a pergunta também. Oi, estão me ouvindo? Cara, deixa eu aumentar o volume aqui. Pode falar. Oi, bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, parabéns aí pelo case, bem bacana. Obrigado. A minha dúvida ela vai na gestão de mudança, né? Porque esse aqui é um processo de transformação, sai de um modelo analógico, como vocês comentaram, para um processo digital. Então você tem todo um relacionamento com os fornecedores atuais e também com o relacionamento com o mercado. Como é que foi, acho que é muito mais interno aí para a empresa, como é que foi tratar essa gestão de mudança e quais são os desafios que vocês estão enfrentando depois disso? Porque me parece que ao ter mais capacidade de ter melhores fretes, melhores oportunidades de mercado, você também deixa a relação de alguns
fornecedores um pouco mais abalada ali, um pouco mais... você cria um risco maior ali de atendimento. Como é que foi esse processo, tanto de gestão de mudança, e como é que são os desafios aí do futuro? É sempre um processo complicado, né? Mas assim, eu acho que aqui o que a gente entende é que é uma ferramenta que traz transparência. A chance é a mesma para todos. Então, assim, alguns fornecedores que não estavam, por exemplo, eventualmente devido a tempo, correria, não conseguia ser envolvido nos processos, agora são. Então, ao mesmo tempo traz competitividade, mas ao mesmo tempo traz oportunidade. Então, a reação, vamos dizer assim, que foi positiva, porque alguns fornecedores que já eram fornecedores nossos, por exemplo, não estavam participando de alguns processos. Então, acho que isso trouxe e foi bem aceito, e a partir do momento que o fornecedor entende que nós estamos respeitando o que está ali, estamos nomeando a empresa que está com a melhor condição, a empresa que, para poder participar, não é qualquer empresa, é uma empresa homologada, isso traz confiabilidade para o processo. E a gente mescla isso com os bids de longa duração, porque a gente entende que o fornecedor tem que ter uma estrutura para atender a nossa demanda, né? Então a gente mescla o bid com o spot. O spot é oportunidade e o bid é para aquelas rotas que a gente define que realmente eu preciso ter alguém aqui que garanta, né, o atendimento. De forma geral, eu entendo que a transparência no processo ajuda, né? E se tem algum fornecedor novo, a gente ouve, faz o processo de homologação, sendo aprovado, começa a participar. Não, então tem essa divisão, né? Do que tem uma oportunidade de mercado ali, aí vocês são mais ágeis para... Exato. E tem o fornecedor de... Exato. Legal. E aí você consegue segmentar, né, também pela ferramenta, pelos grupos, aquilo que é internacional, aquilo que é um agente de carga, você consegue fazer essas divisões e entender melhor, né? E o que facilita é que, como o requisitante coloca a solicitação, você ganha tempo, né? E tem mais tempo para as empresas cotarem, então tem tido um bom resultado. Legal, só uma curiosidade, só aproveitando que estou aqui com o microfone, escala e número de viagens, como é que está a quantidade, só para ter uma ideia de grandeza? Olha, nós temos um volume, nós trabalhamos com cabos ali de alumínio, então a gente tem volume aí de 4, 5 mil, 6 mil toneladas por mês aí expedidas aí para o Brasil inteiro, além dos fretes fracionados, então o volume é bem considerável. Obrigado. Legal. Tem mais uma pergunta aqui? Oi, bom dia. É a Fernanda Damarelli, eu sou compradora também da área de transporte, que atuo atualmente na Marelli. E a minha pergunta vai ser um pouco mais direcionada para o Ricardo, né? É bem parecido com a pergunta que o outro colega fez agora, mas eu queria entender um pouco mais de se teve alguma resistência dos próprios funcionários da empresa, né, com a implementação do projeto, ou se foi bem aceito no começo, né? A gente sabe que trabalhar com pessoas é um desafio, né? Principalmente quando envolve mudanças de processo, mesmo que seja para melhor, a gente acaba às vezes encontrando um pouco mais de resistência e barreira do que apoio no primeiro momento, né, da implementação. Então eu gostaria de saber como que foi esse processo internamente para os funcionários, né, que foram diretamente afetados pela implementação do projeto, se foi bem aceito desde o início ou se foi um desafio ali convencer eles que esse seria o melhor caminho atualmente para a empresa seguir. Processo dessa envergadura tem que ter o apoio do top level, né? Tem que vem de cima para baixo dizendo, olha, vamos ter que implementar, mas vamos avaliar as dificuldades. O ganho para o usuário, primeiro assim, nós mantivemos todos os atuais fornecedores, né? Nós não excluímos ninguém do processo. Aquilo que o Davi comentou aqui no começo, a gente pegou o pool atual, falou, ó, pessoal, a partir de agora nós vamos usar o Cargo Sapiens. Então, com relação a eles foi isso. Com relação aos usuários, o que facilita porque o usuário ele precisa ter o retorno rápido, né? Então, se ele manda para o comprador e o comprador demora, né? Demora não, está cheio de coisas, já fui comprador há muitos anos, né? Como o comprador está sempre ali recebendo uma série de
de itens por dia, é praticamente impossível, né, ele cotar, receber, equalizar, voltar. Quando o requisitante percebe que a velocidade aumenta e que você já consegue entregar para ele algo mais melhor, vamos dizer assim, as cotações, organizado, ele acaba se engajando no processo. Eu acho que o segredo aqui é envolver, né, a área no processo, entender. A gente fez alguns, foi muito legal que o pessoal da Cargo Sapiens, a gente fez vários treinamentos com os requisitantes junto com a área de compra. Então o pessoal participa, entende, olha junto com a gente. Então ali eles vão entendendo, né, o que eles vão ganhar no processo. E quando eles enxergam um ganho, aí você consegue viabilizar. Agora, se eles não enxergarem, né, uma vantagem, realmente eu concordo que aí é mais difícil. Mas como ganhou na velocidade, né, de resposta, está tendo uma boa aceitação. Tanto na área internacional, o pessoal que cota importação e exportação, como também na área de frete local, né, no Brasil, por exemplo. Essa velocidade facilita o engajamento. Inclusive, a gente está passando para outras áreas, né, não só a logística. Às vezes a comercial precisa saber um preço para poder cotar um produto. O frete impacta no preço. E às vezes eles precisam ter uma ideia. Então a própria comercial está acessando a ferramenta, pedindo cotações, né, vem para nós fazer uma cotação budgetária para eles. Isso vai, né, disseminando. Então tem tido uma boa aceitação. Ah, obrigada. Eu queria aproveitar que eu estou com o microfone e queria fazer uma outra pergunta, se for possível. Tá. Eu queria que você contasse um pouco como que foi chegar no nome da Cargo Sapiens, né? Porque eu entendo que até abril desse ano, antes de assinar o contrato, vocês atuavam por cotação via e-mail, né? Todo aquele processo moroso e burocrático. Então, assim, eu queria entender como que foi a estratégia do comprador que desenvolveu isso, que fez a proposta, ou você mesmo que foi atrás. Eu queria entender como que vocês chegaram no nome da Cargo Sapiens, né? Se vocês identificaram primeiro a necessidade de mudança para buscar uma solução, ou se vocês acabaram conhecendo a solução primeiro e viram a necessidade de mudança. Eu queria que você contasse um pouco como que foi essa trajetória. Os fretes, né, tanto internacional, nacional, ele é muito específico. Então quem trabalha na área sabe de todas as necessidades e todos os detalhes. Então uma ferramenta só de cotação não é suficiente. Você precisa de algo que entre nos detalhes, né? Então que tem lá ad valorem, tem GRIS, tem preço do frete, tem imposto, tem volume, tem o material que foi faturado. Quando você entra no importado, então aí é um monte, é inland, se tem terminal ali, se tem custo, ou seja, são muitas variáveis. Então você precisa de algo especializado. A gente fez uma busca, né, no mercado e entendeu, né, que a Cargo Sapiens está muito focada, né, nesse detalhamento do processo, que é algo que é específico. Então, independente das outras plataformas, é uma solução específica para frete. Então, mesmo quando você conversa com os fornecedores, também tem uma boa aceitação. Porque vai surgindo dúvida, não, posso fazer aqui, tem essa possibilidade aqui. E aí o negócio... Ou seja, a gente buscou uma ferramenta específica. Porque com só cotar, não tem como abranger todos os detalhes, né, desse processo. Aí que quem trabalha na área sabe bem, né? Então, legal. Então, primeiramente, vocês identificaram a necessidade de mudança para depois buscar uma alternativa. Exato. Não, bacana. Eu falo isso porque às vezes a gente encontra uma alternativa e vê a necessidade de mudança, né? É ao contrário. Mas muito obrigada, Ricardo. Imagina, obrigada, eu Davi. que agradeço. À disposição. A gente tem uma pergunta que chegou online, que, né, vou até complementar, porque a pergunta fala da questão de custo, né, que vocês acabaram falando muito aqui, né, da redução de custo, né, que a plataforma provê. Também falaram da questão de compliance, mas a pessoa perguntou se há indicadores de nível de serviço também. É um pouco do que o Ricardo falou, dessa responsividade que o fornecedor tem quando você utiliza a plataforma. Se vocês também perceberam, né, esse ganho relacionado a nível de serviço com relação ao uso do sistema. A plataforma, pessoal, ela trabalha, obviamente, também com parâmetros qualitativos, tá? O que eu quero dizer com isso? Primeiro que você consegue, né, tirar KPIs qualitativos ali de, né, taxa de resposta, taxa de conversão, mas você também, quando vai para um bid, né, ou para uma cotação spot, você pode usar parâmetros qualitativos para poder, né, chegar no racional de tomada de decisão. Vou dar alguns exemplos aqui. Estou fazendo uma cotação spot, frete internacional, importação aérea, uma carga urgente e vai parar minha planta ou meu estoque vai acabar.
cara, eu não vou olhar. O meu driver primário não é o custo, é o tempo de trânsito. Então você tem lá esse parâmetro qualitativo, tempo de trânsito, tem conexão, não tem, tem transbordo, não tem, né? Qual que é o free time. Então você tem todos os parâmetros qualitativos, né? Além do bottom line de custo, levando em conta toda a composição do negócio, para que você tome a decisão com base na sua necessidade específica para, né, para aquela contratação. Quando a gente fala de um bid, que aí é bem mais amplo, né? Você tem, vamos falar, por exemplo, de um outbound. Pô, você tem clientes que você precisa prezar pelo nível de atendimento deles. Né, transportadoras que realmente vão conseguir cumprir um SLA para não afetar, né, o nível de satisfação e experiência do seu cliente lá no outbound. Né, como é que você traduz isso para parâmetros qualitativos na plataforma? Você pode ser que você pegue determinadas rotas e crie um parâmetro, uma restrição na equalização desse bid, onde você vai determinar, ó, para esses fluxos aqui, a companhia só quer operar com transportadoras que estão classificadas como AAA, por exemplo, lá no cadastro do transportador. Aí o sistema, na hora que ele vai equalizar, ele só vai levar em conta, né, para aquelas rotas, aqueles fluxos, as transportadoras estão classificadas como AAA. Pode ser que você também crie restrições do tipo, olha, eu estou ampliando meu leque, né, a gente tem empresas, né, por exemplo, a ArcelorMittal fazia um outbound com 40, faz com 250. Estou ampliando meu leque, né, homologuei, olhei para SLA, mas, cara, não quero ter mais do que 30% do meu bid na mão de novos entrantes incumbentes. Né, eu vejo isso como um risco. Então, beleza, o algoritmo de alocação ele vai trabalhar com essa restrição, ele não vai alocar mais do que 30% do seu bid na mão de fornecedores que são incumbentes. Pode ser que você tenha também, eu não posso ter no meu bid mais do que 30% na mão de um único fornecedor. Eu vejo isso como um risco operacional, disrupção na minha cadeia. Então, todas essas restrições, que é o que a gente chama de cenário operacional, né? Você tem um cenário cherry pick financeiro que dificilmente ele vai ser bom para operacionalização, e aí você coloca as restrições e aí você começa a entender, né, bom, beleza, qual que é o custo dessas restrições, né, na hora que eu vou para um segundo round, como é que eu negocio para né, ir afunilando esse gap. Você consegue criar target de preço automatizado, você consegue enxergar, né, então você consegue navegar, né, do ponto de vista de custo financeiro e também dos parâmetros qualitativos, restrições operacionais. Deu para entender a ideia? Deu sim. Muito bom. Davi, quando vocês começaram a apresentação, né, logo acho que veio a cabeça de muita gente, né, quando a gente pensa em implementação de sistema, uma informação que depois você apresentou e me impressionou bastante, né, o tempo de implementação ser tão curto, que no exemplo que o Ricardo, né, passou, 2 semanas é algo realmente muito impressionante, e o retorno do investimento também ser num período tão curto. Né, então isso chamou bastante atenção. Queria saber um pouco, né, de como que é feita essa implementação e fazer uma pergunta também se vocês conseguem realizar integrações com outros sistemas corporativos, que muitas vezes, né, um sistema especialista ele também precisa gerar informações, seja para a controladoria, outros sistemas centrais da empresa. Então queria saber também como que a Cargo Sapiens navega nesse ambiente corporativo com outros sistemas que a empresa utiliza. Tá? Legal, boa pergunta. Então esse ponto de implementação, plug and play, né, o quão simples é um ponto bem relevante, principalmente quando a gente fala de grandes empresas, né? Eu digo que as grandes empresas elas estão acostumadas a processos de implementação de softwares complexos que, né, demandam envolvimento da TI, demandam integrações, demandam, né, um esforço muito grande. E aí quando a gente fala, cara, eu consigo colocar você para rodar em 2 semanas, né, e a reunião de Go Live é 1 hora, e o processo é super simples, e você vira a chave, o pessoal fica meio cético às vezes, né? Falou, pô, será? Né, será? Né, o Ricardo, eu imagino que talvez ele tenha ficado um pouco, né, receoso, mas na hora que ele colocou para rodar, ele viu, né, de fato, né, o quão simples é. Né? E aí o principal ponto é, cara, a gente realmente não precisa integrar com nada. Podemos integrar, se você quiser integrar depois, podemos, mas não precisa, porque a gente está pegando um processo que está no e-mail, na planilha, no PDF, e você está transferindo ele para a nuvem. A própria Prisma, por exemplo, não tem nenhuma integração com SAP, com nada, né? Não é uma necessidade inerente, né, do negócio para você poder rodar. Depois que o bid é feito, que você chegou no acordo comercial, né, você quer pegar essas tarifas e cadastrar no seu TMS, legal. A gente pode tanto
exportar a base, né? A base de dados do BID, obviamente, é exportada para Excel, né? Pode ser exportada num formato que o seu TMS já está pronto para receber via upload. Então, não necessariamente você precisa integrar com o seu TMS via API, né? Você pode simplesmente exportar o dado e importar para lá. Ah, você quer integrar com o TMS via API para ficar uma coisa ainda mais seamless, vamos dizer assim? Cara, pode ser feito. Tá? Não tem problema nenhum, né? Do mesmo jeito que no frete internacional, pô, você quer integrar com seu sistema de comércio exterior tributário fiscal, né? Você tem lá um OneSource Global Trade da Thomson Reuters, por exemplo, e você quer que, uma vez que a fatura foi conferida, porque ele também chega na conformidade, né? Na conferência de faturamento, você quer que as taxas de frete sejam automaticamente incluídas dentro do processo lá no sistema de comércio exterior tributário fiscal. Beleza, dá para integrar, dá para fazer isso. Mas o ponto é, a gente gosta de sugerir para o nosso cliente, cara, vamos dar passos. Você está no e-mail, você está no Excel, você está na planilha, cara, passa para a nuvem, defende, o investimento é super peanuts perto do retorno, do potencial de retorno, pega budget aí para você rodar 3 meses, né? Você viu o Prisma em menos de 2 meses já teve payback ROI. Então pega budget para você rodar 3 meses da plataforma, né? A gente não fideliza, porque a gente confia no produto, né? O que sustenta a nossa relação com essas empresas todas é o valor que elas extraem do negócio. Faz um negócio quick win, rápido, tira do e-mail, tira da planilha, coloca na plataforma, você vai conseguir apurar um saving e um ROI, que aí vai te dar força para você defender a contratação efetiva, e aí depois você começa a pensar em sofisticação, agora eu vou integrar com SAP, agora eu vou integrar com o meu sistema de comércio exterior tributário fiscal. Então, perfeitamente viável, mas, né, começa rápido, plug and play, depois você avança para isso.